Boa noite, meu amado, boa noite, minha amada, você que está conosco nesse domingo, e tenho certeza que você está sendo edificado nesse momento de louvor, de adoração, que foi tremendo, né? Desde o início, né? Abertura, momento do altar. Eu sei que Deus fala em cada momento, né? Fala muitas vezes e de muitas maneiras, e eu tenho certeza que Ele vai falar também com você através da palavra. Eu sei que Deus tem uma palavra tremenda para a sua vida hoje, e eu quero que você receba de todo o teu coração. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu marquei aqui um fato que aconteceu lá no século XVIII, em 1755. Aconteceu um grande terremoto em Lisboa, Portugal. E na época muitas pessoas morreram e o rei José, ele fez uma pergunta ao seu general. Ele pediu uma opinião, um conselho, o que é que deveria ser feito. E aquele general respondeu numa frase curta e disse: enterre os mortos, cuide dos vivos e feche os portos. Essa frase, aparentemente tão curta, tão simples, mas essa frase é uma frase que inspirou vários livros. Por quê? Porque é uma frase importante, relevante, sábia. É uma frase até universal. Você pode usar em qualquer lugar, em qualquer época, que ela vai produzir sabedoria, conhecimento e conselho para se viver momentos tão difíceis da vida. A primeira parte da frase diz: sepultar os mortos. Eu gostaria de ler um versículo que está em 1 Samuel 25:1, e eu vou usar alguns versículos da Bíblia para balizar, né, essa palavra, né? Então está marcado aqui: e Samuel faleceu, e todo Israel se ajuntou e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Queridos, a morte é uma das coisas mais difíceis da gente lidar, né? Nós nunca estamos preparados para essa questão da morte. É muito difícil. A morte de um familiar, a morte de um amigo, né? A morte de um pai, a morte de um filho. Meu Deus, não é uma coisa fácil da gente lidar, querido. A morte, ela vem e ela traz um impacto muito forte nas nossas vidas. O mundo tem experimentado essa dor, né, em massa, nesse tempo todo da pandemia. Quantas pessoas, quantas vidas ceifadas, e quanta dor, e quanta dificuldade, inclusive em alguns casos, não somente a dor da perca, mas a dor de não conseguir ter um tempo, né, velando o corpo, né? Foram diminuídas as horas de se velar um corpo, né? Em alguns casos, a pessoa vai velar lá no cemitério. É muito difícil. Essa frase, sepultar os mortos, é um grande desafio para cada um de nós. Na Bíblia, essa questão de sepultar era uma coisa forte. Em alguns casos, se contratavam até pranteadores para chorar mesmo, para fazer valer a memória daquele momento. E a Bíblia conta 2 episódios em que Jesus chorou. Jesus chorou quando entrou em Jerusalém. Jerusalém não reconhecia a sua visitação, né? A sua visitação profética, de fato. E outro momento foi quando o seu amigo Lázaro morreu e ele chegou ao lugar onde ele estava sepultado. A Bíblia diz: e Jesus chorou. Então é de fato uma coisa que mexe muito com a gente, que cobra muito do nosso emocional, esse fato de sepultar os mortos. Mas essa frase, sepultar os mortos, nos leva além da tragédia de perder alguém. Ela é a representação também daquilo em que nós não podemos mudar. Algo que aconteceu e que nós não podemos mudar, como a morte que nós não podemos mudar, né? É algo que está além da nossa força, da nossa competência, da nossa capacidade de transformar aquela situação. Então, sepultar os mortos é de fato encarar uma situação e reconhecer uma situação em que nós não podemos mudar. E é por isso que nós precisamos fazer aquele ato, sepultar ou deixar aquilo, se separar daquilo. E a minha pergunta é: existe algo na sua vida tão difícil, tão dolorido, mas que você não pode mudar? É algo que você precisa deixar? Quero dizer uma coisa importante para você. Apesar de, por exemplo, tantas coisas serem difíceis no nosso passado, né, nas nossas circunstâncias, nós não podemos mudar esse passado, mas nós podemos construir um presente. E é por isso que a Bíblia nos ensina no livro de Salmo que nós
semeamos em lágrimas, né, para colher em alegria. Muitas vezes estamos semeando em lágrimas mesmo, mas precisamos semear. Semear significa, apesar da minha lágrima, eu estou fazendo algo para mudar o meu futuro. Eu não estou parado nessas circunstâncias, eu não estou preso nessas circunstâncias, eu não estou sendo sepultado junto com essa circunstância. Eu não sei qual foi a tragédia da sua vida. Talvez você perdeu um bom emprego, uma situação estável que você tinha. Talvez você sofreu a traição do seu cônjuge. Talvez você viu a falência da sua empresa. Talvez você viu os seus filhos se perderem. Enfim, eu não sei qual é a situação. O que eu sei é que você precisa entender essa frase para que a sua vida continue, para que você possa avançar e vencer lá na frente. Hoje você precisa entender essa frase: sepulte os mortos. Sepultar significa se despedir daquela situação. José do Egito é um grande exemplo. Ele passou por tantas dores, tantas situações, tantas lutas com seus irmãos, sofreu tanto com a vergonha, com o abandono, com tudo aquilo que os irmãos fizeram com ele. E ele depois, no governo do Egito, com poder, com força, ele poderia se vingar, poderia ser o sentimento dele: eu vou me vingar dos meus irmãos. Mas a Bíblia diz uma coisa tão fantástica que eu gostaria que você pegasse hoje. Ele teve 2 filhos. Ele disse: eu chamei meu primeiro filho Manassés, porque ele me fez esquecer da dor. E eu chamei o segundo filho Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Querido, receba isso hoje. Quem esquece, cresce. Quem abandona o passado da dor, da luta, da perca, do fracasso, ele vai conseguir crescer para um novo tempo na sua vida. Amém? Então, sepultar os mortos é se desprender, se despedir e avançar para um novo momento. Depois ele diz aqui: cuide dos vivos. E eu gostaria de ler João 19, 26 e 27. João 19, 26 e 27, ok? Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Uau, querido, que palavra tremenda essa aqui. Olha, Jesus na cruz, quase partindo dessa terra, porque ele ia morrer, ele ia ressuscitar, mas ele sabia que ele ia subir aos céus e enviar o Espírito Santo. Então, ele enxerga ali na cruz a sua mãe, e ele enxerga ali também o seu discípulo João. E ele vê aquela situação, e é uma coisa muito importante: Jesus está ali pensando no futuro. Talvez de João, porque o amava muito, andava muito perto dele. Talvez da sua mãe, porque talvez os irmãos naquele momento, os seus irmãos não estavam naquele momento próximo da sua mãe, né? E ele diz então: minha mãe, eis aqui o seu filho. E olhou para João e disse: João, eis aqui a sua mãe. Ah, querido, que coisa tremenda. Jesus estava pensando nisso. Cuide dos vivos. Jesus estava dizendo: eu vou para o céu, eu vou sair da terra, eu não vou estar mais com vocês. E eu quero que vocês se preocupem em cuidar uns dos outros. Que coisa tremenda, querido. Muitas vezes nós estamos olhando tanto para aquilo que se foi, sejam nossos familiares, sejam situações, seja a nossa renda, seja a nossa profissão. A gente está olhando tanto por aquilo que se perdeu e a gente não olha para aquilo que ficou. Sabe, queridos, eu já perdi pessoas na minha vida, né? Teve uma época que nós perdemos, eu e a Esther perdemos os irmãos. Eu perdi a minha irmã Luzinete, ela perdeu o seu irmão Joel, e nós perdemos com questão de dias. Você imagina a dor, né? Era uma dor dupla dentro de casa, ela por perder o irmão, eu por perder a minha irmã. E nós passamos por esse momento muito difícil. Mas o momento mais doloroso, né? O nosso vale de tanta dor, de tanta luta, de tantas lágrimas, foi quando nós perdemos o nosso filho. Lá em 2001, quando perdemos o nosso filho Fernando. Foi muito difícil, foi muito doloroso, foi um tempo de muita dor, de muito questionamento, né? Foi um tempo difícil de suportar, de manter a fé, né, avivada em Deus, né, com toda aquela situação. Querido, ele tinha 6 anos de idade.
não era fácil, não foi fácil, né? Eu sepultei o meu filho, eu e Esther, nós chegamos no velório do nosso filho e faltava apenas 2 horas para ele ser enterrado. Essa sensação que você tem hoje, talvez de ter enterrado um familiar em tão pouco tempo, ou de ver pessoas enterrando familiares em tão pouco tempo, no meu caso e no caso da Esther, nós tivemos isso porque aconteceu o acidente, foi num estado e a gente teve que pegar um avião e ele foi de ambulância e houve toda uma questão, tivemos que esperar o voo para outro dia e nós o sepultamos. Em 2 horas ali nós ficamos chorando e sepultamos. Mas isso foi essa questão, foi a questão física, mas a questão emocional foi tanto tempo. Foi tanto tempo de luto, foi tanto tempo de dor, né? Foi tanto tempo em que nós ficamos naquele momento, né? Presos àquela situação, mas nós tínhamos que enterrar. Eu sonhava com meu filho, né? Eu sonhava e abraçava ele, chorava. Ele não me abraçava, ele não chorava no sonho, ele me abraçava, mas ficava olhando para mim. Eu não entendia nada daquilo, não sabia se era um sinal de Deus, não sabia o que era. E um dia, com a Bispa Leila, tão querida, né? A Bispa Leila trabalhou comigo, ela é psicóloga também, trabalhou muito comigo naquele momento. Eu entendi que era uma questão emocional, que eu não tinha feito um luto de fato. E aí eu orei, entreguei. E aí naquele momento, daquele dia em diante, quando eu sonhei de novo com ele, o sonho já não era daquela forma. Por quê? Porque eu tinha liberado ele, Então, não foi fácil liberar, mas não estou falando mais de sepultar os mortos, estou falando de cuidar dos vivos. E eu vou te dizer uma coisa importante que Deus falou comigo. Um dia eu estava falando com Deus a respeito da morte do meu filho, estava chorando e conversando com Deus. E Deus falou uma coisa muito forte comigo. Ele disse: o Fernando está em bom lugar, eu estou cuidando dele. Agora você precisa cuidar da Amanda, que está aí viva, precisando de você. Porque eu questionava aqui naquele momento a Deus e falava: Deus, eu não tive tempo de jogar bola com meu filho, de brincar mais com ele. E, enfim, eu comecei a me culpar de algumas coisas. E Deus falou assim: invista esse tempo na sua filha que está viva, que está aí perto de você. Então foi muito importante para mim ouvir aquilo de Deus, sentir aquilo de Deus, porque aí eu pude, de fato, enterrar o meu filho. E eu pude cuidar da minha filha, que tanto precisava de mim. O quão importante foi para mim aquele momento, porque eu pude entender que enquanto eu estava cobrando tanto de coisas que eu não tinha feito com meu filho, Deus estava me fazendo entender que eu precisava fazer isso agora com a minha filha, que estava viva. Querido, cuidar dos vivos significa cuidar daquilo que te restou. Cuidar daquilo que não se perdeu. Cuidar daquilo que está ao teu alcance. Tem tantas coisas que hoje você pode fazer para tornar a sua vida e a vida de outras pessoas melhor. Então, tem coisas que você não pode mudar. E nisso você não invista seu tempo naquilo que você não pode mudar mais. Mas invista seu tempo naquilo que você pode mudar. Eu podia ser um bom pai para minha filha, eu podia investir tempo para ela, eu podia fazer mais coisas que eu não fiz com meu filho, agora com ela, que ela estava viva. Então não podia ficar preso a um passado em que eu não podia transformar ou mudar nada, mas eu podia sim investir no tempo presente, investir naquilo que tinha restado. Querido, é assim, na vida muitas vezes a gente perde coisas, mas se a gente não cuidar naquilo que restou, a gente pode perder inclusive isso também. Às vezes você passou por um momento difícil, talvez no relacionamento conjugal, né? Talvez com a família, e aí você fica lamentando o fato, né, que passou, sem trabalhar naquilo que ficou. Então, em nome de Jesus, que você possa investir o tempo na sua família, no seu casamento, transforme, mude as circunstâncias, né? Valorize aquilo que Deus te deu, valorize aquilo que você tem ainda, valorize aquilo que está nas suas mãos, amado, porque isso é tão importante, seja na sua família, seja no seu ministério. Talvez você diga: meu casamento está aos cacos, cuide do teu casamento. Meus filhos estão perdidos, cuide dos teus filhos. Minha empresa está falida, cuide da tua empresa.
Porque se você ainda tem um casamento, se você ainda tem os filhos, se você ainda tem uma empresa, significa que parte se foi, parte se perdeu, mas parte restou. E você vai lutar por isso que restou. Em nome de Jesus, cuide dos vivos. Amém? Deixa eu dizer outra coisa aqui para finalizar. A última parte da frase é: feche os portos. E eu queria usar João 5,14. João 5,14. Diz assim: depois Jesus o encontrou no templo. Esse era um homem que ele tinha sido curado, né? E disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa alguma pior. Muito importante aqui, né? Porque a última frase é: feche os portos. Fechar os portos significa trabalhe para que aquilo que te fez sofrer não te faça mais sofrer. Feche os portos para as coisas que te levaram para o fracasso. Feche os portos para as coisas que causaram a morte. Feche os portos para as coisas que te causaram mal, né? E que te causaram tanta luta, tanta dor, né? Tanta tristeza. Feche os portos. O que é que fez? Quais foram os descuidos que você teve, né? Isso é muito importante. Jesus curou um homem e aí ele encontra esse homem depois e ele diz: olha, cuidado, cuidado como você procede, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, não repita os mesmos erros, não ande nos mesmos caminhos, né? Não pratique as mesmas coisas, para que isso não venha trazer as mesmas consequências. Amém, querido? Então, errar é uma coisa ruim, mas faz parte, é inerente ao ser humano. Agora, permanecer no erro, cometer os mesmos erros de novo, aí é falta de vigiar, não é inteligente, né? É uma coisa ruim, é burrice. Então saia dessa, não repita os mesmos caminhos para não cometer os mesmos erros e para não produzir os mesmos resultados difíceis, ruins, dolorosos. Amém? E fechar os portos significa vigiar. O livro de Neemias fala de reconstrução. Uau, que livro tremendo! Então ele fala da reconstrução das portas que estavam queimadas e dos muros que estavam caídos. E é interessante que nesse trabalho de reconstrução, seja ele no seu casamento, seja ele na sua empresa, no seu ministério, né, seja familiar com seus filhos, você precisa de um fator que Neemias teve. Neemias enxergou o inimigo tentando impedir a reconstrução, tentando atrapalhar aquela reconstrução. E Neemias se posicionou e ele fez o quê? Ele colocou na mão de cada construtor também uma espada. Então, com uma mão eles construíam e com a outra eles tinham a espada para vigiar, para guardar e para lutar se necessário. Então o inimigo não podia adentrar a construção, porque todos eram, além de trabalhadores, soldados que cuidavam, que guardavam aquela construção. Então, já que você está reconstruindo, já que você está cuidando dos vivos, então feche os portos, ou seja, vigie, trabalhe para que o inimigo não adentre a sua reconstrução em nome do Senhor Jesus. Amém? E para encerrar, fechar os portos também pode ser uma coisa temporária. É um momento. Às vezes tem coisas que você não precisa cortar para sempre na sua vida, mas tem que cortar temporariamente. Às vezes pessoas, para recuperar a saúde, precisam cortar algum tipo de alimento por algum tempo, porque seu organismo não está preparado para aquele tipo de alimento. E aquele alimento, apesar de ser um alimento bom, naquele momento pode fazer mal para o seu corpo, né? Então assim é também na nossa vida, né? Às vezes você vai ter que cortar um alimento por causa da sua saúde, né? Às vezes, por exemplo, no casamento surgem muitas coisas a partir da internet, então vai ter que cortar a internet, né? Cortar laços, né? Cortar lugares que você ia e agora por um tempo não pode ir mais, porque vai encontrar algumas pessoas que podem te levar a pecar, a errar. Então é muito, muito importante. Pessoas que estão se livrando de vícios, das drogas, precisam às vezes se distanciar de outras que ainda que ela gostava, mas pessoas que podem levar elas a cair no vício novamente. Então isso pode ser algo temporário. Lá na frente, fortalecido, né,
uma vez bem construída a sua fé, bem construída as suas emoções, bem construído o seu pensamento, renovado o seu pensamento, você pode mudar, você pode usar outras coisas, você pode comer um novo tipo de comida, você pode voltar a frequentar alguns lugares, você pode transitar, porque você está agora fortalecido para vencer as situações. Amém, queridos? Eu espero que, de fato, essa palavra possa ter falado com você essa noite, porque comigo falou muito. Enterre os mortos, cuide dos vivos e feche os portos. Possa fazer parte das nossas vidas, que possamos vencer esse momento difícil, possamos reconstruir a nossa história, possamos sair mais fortes lá na frente e glorificarmos a Deus, porque Ele nos ensinou na palavra dele esses princípios tão importantes. Amém? Eu quero orar com você agora, neste momento, em nome de Jesus, debaixo dessa palavra. Amém. Senhor Jesus, eu coloco na tua presença cada pessoa, Deus, cada pessoa que está nos assistindo, cada um, ó Deus, que se colocou hoje na decisão de ouvir a tua voz através dessa palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, capaz de transformar toda e qualquer situação. Eu sei que existe muita dor, eu sei que existe muita luta, existe muito sentimento de dificuldade de entender esse momento da pandemia, esse momento da doença, esse momento das crises financeiras, esse momento das crises dentro dos relacionamentos, de tantas dificuldades que surgem. Deus, esse grande desafio para a humanidade vai ser vencido se nós entendermos esses princípios. Tudo aquilo que está tentando nos prender de alguma forma, nós vamos nos livrar. Tudo aquilo que está trazendo laços emocionais, espirituais, ó Deus, nós vamos cortar em nome de Jesus. Deus, eu quero declarar em nome de Jesus que todos nós vamos ter sabedoria para vencermos esse momento. Ó Deus, e vamos ter sabedoria para enterrar os mortos. Vamos ter sabedoria para cuidar dos vivos. E vamos ter sabedoria, ó Deus, para fechar os portos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê nesses dias essa unção, essa força para vencermos, para entrarmos debaixo da tua direção e conseguirmos sair vivos, fortes para novas caminhadas. Em nome de Jesus, que esse momento nos dê experiência, mas que possamos guardar a nossa fé, a nossa força e o nosso discernimento de cada momento, em nome de Jesus. Eu abençoo cada família que está passando por esse tempo difícil, de dor, de luta, mas eu declaro em nome de Jesus que eles vão conseguir vencer, eles vão ter a sabedoria dos céus para vencer esse tempo e para que possam se reconstruir e se refazer para um novo tempo na tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que palavra poderosa. Depois dessa palavra poderosa, eu quero te convidar agora a adorar a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. Quantos de nós tem passado por momentos de dificuldade, de luta, mas em Deus nós temos o socorro, em Deus nós temos a palavra que nos faz prosperar, a palavra que nos faz conquistar, a palavra que nos faz vencer em momentos de crise. E eu queria compartilhar um texto com você, que está no livro de Levíticos, no capítulo 26, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: se vocês obedecerem às minhas leis e os meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá frutos e colheitas, e as árvores darão frutos. No versículo 6, eu darei paz à terra de vocês, todos dormirão sossegados e ninguém os assustará. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Essa palavra é para mim e para você. Se você obedecer a palavra, como aqui diz, Deus vai fazer com que você dê frutos, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de dificuldade. Deus vai te dar uma colheita, Deus vai te dar um sono perfeito. Quantos de nós perdemos o sono em meio a problemas, dificuldades, quando as dívidas aparecem, perdemos o sono, mas Deus nos promete que se a gente obedecer a sua lei, se a gente obedecer o seu mandamento, Deus vai nos dar um sono tranquilo, Deus vai tirar as preocupações, Deus vai tirar do nosso meio tudo aquilo que nos tira a paz, Ele vai nos dar colheita abundante. E a palavra de Deus diz que nós devemos trazer os dízimos e ofertas à casa do tesouro.
Dízimo é 10% de tudo aquilo que nós recebemos. Oferta é a nossa semente, é a nossa gratidão a Deus por isso, por aquilo que Ele faz. E eu quero te convidar agora a você separar o teu dízimo, separar a tua oferta. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, como é que eu vou fazer? Eu estou assistindo um culto online. Nós temos os nossos meios de você fazer a sua oferta, o seu dízimo, através dos aplicativos, através de transferência bancária. Você pode entrar em contato através do chat e nós vamos te dar o caminho para que você possa ter a sua colheita garantida, mesmo nos momentos de crise. Separa o teu dízimo, separa a tua oferta, levanta o teu envelope agora. Eu quero orar com você, eu quero te abençoar, eu quero declarar sobre a tua vida uma palavra de prosperidade, uma palavra de vitória, uma palavra que vai garantir paz ao teu coração, mesmo em meio à crise. Levanta o teu envelope. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é fiel à tua palavra. A tua palavra nos garante que quando nós somos fiel ao Senhor, quando nós obedecemos a tua lei, o teu mandamento, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá uma colheita, o Senhor nos dá frutos e nos dá paz. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, alcança agora o coração, alcança agora essa família que está nos ouvindo nessa hora, Senhor, e derrama a tua paz, derrama a tua prosperidade. Retira, Senhor, do meio do teu povo toda miséria, toda escassez, que a abundância do Senhor venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos bens, sobre os nossos negócios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba essa palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E eu gostaria de te dar alguns recados, de te dizer que essa semana, olha, essa semana tá pesadíssima, hein? Muitas participações de bispos, né? Na segunda-feira nós teremos o nosso Rota 66, onde o Bispo Nildo e convidados, eles nos ensinam sobre os 66 livros da Bíblia. E nessa segunda-feira nós teremos a participação especial do Bispo Edgar, falando sobre o livro de Levíticos, né? E na quarta-feira, o nosso culto da vitória, né? Com a palavra do Bispo Nildo, sempre nos abençoando, nos fortalecendo para que nós possamos caminhar em vitória, alcançar as nossas vitórias no nome do Senhor Jesus. E na sexta-feira nós temos novamente o nosso Rota 66, dessa vez com a participação especial do Bispo Erasmo, falando sobre o livro de Números. Então, se você quer conhecer mais da palavra de Deus, se você quer se aprofundar na palavra de Deus, eu te convido a estar conosco durante essa semana, com essas palavras abençoadoras, com essas palavras poderosas que vão fortalecer a sua vida. E no próximo domingo, nós teremos a grande palavra do Bispo Rodovalho, a nossa ceia do Senhor. Você está convidado, convide seus amigos para participar dessa live, estar conosco, aqui mesmo que online, mesmo distante de corpos, mas nós estamos conectados no Espírito Santo do Senhor, amém? Feche seus olhos, vamos orar e entregar esse domingo maravilhoso, esse culto abençoado nas mãos do Senhor, na nossa semana. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Pai, a bênção do Senhor sobre a nossa semana. Nós estamos aqui iniciando essa semana, meu Pai, na sua presença, iniciando, meu Pai, essa semana onde nós deveríamos estar, debaixo da sua proteção, debaixo da sua palavra, e que em nome do Senhor Jesus, essa semana seja uma semana cheia de conquistas, de vitórias, e que no nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja conosco todos os dias, abençoando as nossas famílias, os nossos amigos, e que nós possamos ser usados pelo Senhor para levar o Evangelho adiante, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco essa semana diante do Senhor, nas suas mãos, e seja feita a sua vontade sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vira para a pessoa que está aí do seu lado, vira para o seu amigo, para o seu familiar, e diga para ele assim: vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém?